Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para fazer uma receita para vocês de pão caseiro. As crianças adoram fazer pão aqui em casa e agora nós vamos ensinar vocês também a fazer. Vamos à receita? Sim. Vamos. Então vamos lá, Gigi. Nós vamos colocar primeiro o fermento fresco juntamente com o açúcar num bowl. Depois vamos acrescentar sal, ovo, óleo, leite, água e farinha até dar o ponto. Vamos começar então? Sim. Então vamos lá. São 17 gramas de fermento fresco com 3 colheres de sopa de açúcar. Eu costumo colocar dentro de um bowl e com uma colher de madeira e mexendo até que o fermento esteja totalmente integrado no açúcar. O fermento vai dissolvendo e vai virando uma pastinha. Quando ele estiver totalmente diluído, pode acrescentar o sal. E de um em um, os ingredientes vão sendo acrescentados. Pode acrescentar o ovo. Incorpora bastante. Vem desse lado, Gi. O óleo. Tá. Então são 17 gramas de fermento fresco, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal, um ovo, 1/3 de copo de óleo quente. Pode colocar o leite. 1/3 de copo de leite morno. (70 ml de água morna). Espera um pouquinho só, vamos só deixar ele incorporar bem. Esses ingredientes que são quente e morno, eu aqueço no micro-ondas. 30 a 40 segundos já é o suficiente para aquecer. Pode colocar água. 170 ml de água morna. E a farinha é aproximadamente 650 gramas. Pode, mas não coloca tudo, tá? Vai colocando devagarzinho. Pode pôr aqui no meio. Pronto. Daqui você põe mais. E a gente vai mexendo com a colher até dar um ponto agradável de mexer com as mãos. Pode mexer com a mão. Pode perceber que elas fazem o pão sozinhas. Separam os ingredientes, colocam no bowl, fazem a sova, tudo sozinhas. Depois modelam também sozinhas. Não põe tudo, tá, filha? O pão é bom ir colocando a parte da farinha bem devagarzinho, para que não passe do ponto e o pão fique muito seco. Colocar na bancada. A bancada precisa estar higienizada com álcool 70% para poder sovar o pão com bastante higiene, né?
colocar farinha? Só um pouquinho. Pode pôr mais um pouquinho. Mais um pouquinho, gente. Só juntar os ingredientes. Pode colocar mais um pouquinho, não tudo. Tá bom? Aí agora vai incorporando a farinha ao restante da massa e vai sovando devagarzinho. Pode colocar? Espera só mais um pouquinho. Isso. Leva as mãozinhas pra frente e traz a massa pra trás. Isso. Quando perceber que a massa tá grudando muito nas mãos, coloca mais um pouquinho de farinha. Agora coloca? Enquanto não estiver grudando nas mãos, pode ir sovando. Pode colocar farinha? Sem acrescentar farinha. Só mais um pouquinho, gente. Só espera um pouquinho. O jeito que eu gosto de sovar é trazendo a parte de cima da massa pra dentro e empurrando. De cima e empurrando. A hora que ela vai abrindo, a gente volta ela pro meio e empurra. Pode pôr um pouquinho que tá grudando bastante aqui na mesa. Mas Só um pouquinho. essa A parte Carol vai aí que tá sovar. difícil. Fica difícil pra Pode mim sovar. fazer essa parte. Eu posso... não. Quer sovar um pouquinho? Vamos dividir em dois, aí você sova uma parte, Vou colocar farinha nessa parte, né? põe aí na sua bancada e a Carol na dela. Daí você espera comigo. Aqui nessa bancada. Cá, Não Gigi. precisa não. Que é sua. Vem pra cá, pra Carol Já. pôr pra ela. Senhora. Isso, muito bem. Essa quantidade de massa vai dar um total de 1,1 kg mais ou menos. De massa, né? Depois de assado diminui um pouquinho o peso. Esse pãozinho a gente pode fazer de grande, enrolado. Pode passar gema em cima para formar aquela casquinha. Ou se quiser um pão mais rústico, peneirar uma farinha bem fininha em cima. Se quiser colocar grãos, pode colocar. Pode fazer bolinha pequenininha para colocar no lanche das crianças na escola. Pode fazer grande, pode fazer em forma, pode fazer em assadeira. Dá para brincar bastante com esse pãozinho. É um pão bem gostoso, fácil de fazer. Aí depois dessa massa sovada, ela tem que estar bem lisinha, né? Depois dela sovada, ela vai precisar descansar por mais ou menos 1h30, 2 horas, dependendo do clima, né? Um pouquinho de farinha em cima? Pode pôr. Nós fizemos uma massa antes de começar aqui e a nossa massa já está com 1h30 nesse bol aqui, filha. Ela já está com 1h30 de descanso. Ela cresceu bastante. Quer colocar aqui? Pode colocar. Vou colocar um pouco de farinha em cima. E depois que ela mais que dobrar de Aí você tamanho, passa a mão. você vai abrir a massa no rolo para fazer o pão, modelar o pão. Depois que modelar, vai aguardar mais uma meia hora, de meia hora a 1, para ele crescer, para depois assar, tá? Então assim, primeira etapa é essa, sovar a massa até ela ficar bem lisinha. Coloca num bowl, tampa. Aguarda de 1h30 a 2 horas até ela dobrar de tamanho. Ou você também pode colocar, fazer uma bolinha de massa, colocar num copo com água e aguardar que ela suba até a superfície, que é a hora que a massa tá pronta para modelar.
Então a gente vai pegar essa massa aqui, que já está 1h30 fermentando. Tá lisinho. Tá lisinho. E nós vamos dividir em 3. 3, aí você faz uma? Mamãe faz uma, Eu posso vocês... fazer. Vamos só aproveitar? Deixa a mamãe fazer primeiro, aí depois vocês... Não é pra sofrer. Isso aí já tá pronta, gente. Podia soltar. Aí, Não, já tá pronta. coloca um pouquinho de farinha na mesa, o mínimo possível. Deixa eu fazer a modelação assim, olha. Já tô fazendo aquela parte. Aí você pode ir esticando a massa assim com bastante delicadeza, pra ela ir abrindo naturalmente, sem forçar muito. Depois coloca na mesa. Assim, olha, a gente vai espalhar. Isso. Assim? Abre a Obrigada. massa, Gigi. Vai fazendo muitas bolinhas. E aí vai com bastante carinho abrindo a massa, sem fazer muita força. Você vai fazendo assim, né? Assim. Aí, esconda aqui. Isso vai tudo assim. Vira a massa ao contrário. Continua abrindo mais um pouquinho. E depois a gente vem fazendo o rolinho aí do meio para as extremidades, abrindo a mão, puxando as mãos para fora e fazendo o pãozinho. O pãozinho tá pronto. Aí agora a gente coloca em uma assadeira, não precisa untar, pode jogar só um pouquinho de farinha no fundo da forma. E eu gosto de jogar um pouquinho de farinha por cima, só. Agora é esperar o pão crescer, dobrar de tamanho, para poder assar. Agora vamos aguardar as meninas fazerem os pãezinhos, para vocês verem como que... Tá bom, mãe? Tá ótimo. Como é fácil de modelar, né? Vai abrindo a mãozinha, né, Cá? Uhum. Isso, vai abrindo. Isso. Peraí. O pão ficou Vou colocar grande. nesse sentido, tá? Vou colocar um pouquinho pra lá. Pode. Isso. Muito bem. Agora o pãozinho da Gi. Deixa eu ver mais esse café. Isso. Abre mais só um pouquinho ali. Isso. Já deu. Vai apertando e abrindo, apertando e abrindo. Ficou perfeito. Ficou super bonito. E agora, Meu pão. vai pôr a farinha em cima? Não quer pôr? Eu quero. Vai. Ô mãe, o seu ele fica mais apertadinho, o meu fica mais Tem que fazer um larguinho. pouquinho de força com a mão, né? Mas não tem problema. Eu gosto de fazer larguinho. Agora a gente vai esperar o tempo dele dobrar de tamanho, crescer, cobrir com um pano para não ressecar. E depois de dobrar de tamanho, a gente vai pro forno. Pré-aquecido, 180 graus. Mais ou menos 45 minutos. E depois a gente volta para mostrar o resultado para vocês. Tchau, tchau. Tchau! Olá, pessoal! Voltamos com os pãezinhos assados. Olha que lindo que ficaram. Gostaram? Ficou bonito? Muito! Olha que fofinho que ficou. Vai também querer gostar. Pode Dá se um servir, tá? pode se servir. O pãozinho ficou 40 minutos no forno. 180 graus. Depois eu tirei e coloquei sobre uma grelha para ele esfriar. E depois de frio,
a gente pode degustar. Esse pão aqui foi o que a gente fez com a massa que já estava pronta. Esses pães aqui, nós acabamos de tirar do forno. Foram feitos por elas durante a filmagem para vocês. Então, essa receita rendem 6 pãezinhos grandes, né? Daria para fazer menor, se quisesse, mas esse pão tá bem num tamanho bem legal, bem gostoso. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que se quiser fazer recheado, também dá para fazer. Depois de abrir o pão, pode colocar o recheio. Quiser colocar presunto e queijo, por exemplo, salpica o presunto e queijo e vem enrolando. Pode colocar o recheio que você quiser. E é só agora ter criatividade e fazer os pãezinhos, tá bom? Espero que tenham gostado e logo a gente vem com mais uma receitinha nova para vocês. Sigam a Chef Dani, Ateliê da Chef Dani no YouTube e deixem um joinha lá pra gente, se vocês gostaram, tá bom? Obrigada! Tchau!